Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo responderei uma pergunta muito repetida aqui no canal. Afinal, de onde a Alemanha foi buscar tanto petróleo? No final dos anos 30, a Alemanha era uma das maiores potências industriais da Europa, com um parque industrial que produzia praticamente de tudo. No entanto, os alemães não tinham fontes de petróleo de nenhuma espécie, com mais de 70% dessa importante matéria-prima vindo de países como os Estados Unidos, o México e de regiões como o Caribe. Apenas 11% do petróleo consumido pelas indústrias alemãs vinham da Alemanha e da Áustria, o que significava que, em caso de guerra, o país ficaria rapidamente sem fontes de petróleo. Foi com esse receio em mente que Hitler definiu que se a Alemanha queria vencer uma nova guerra na Europa, essa guerra deveria ser curta, surgindo a partir dessa premissa aquilo que o Ocidente batizou de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, um tipo de combate que priorizava o emprego dos blindados como unidades autônomas, uma espécie de ponta de lança que, graças ao apoio da Força Aérea, abria brechas nas defesas inimigas que eram rapidamente preenchidas pela infantaria motorizada que seguia logo atrás. Apesar de ser uma estratégia vista hoje como muito óbvia, nos anos 30 era autenticamente revolucionária. Essa estratégia tinha o potencial de encurtar a guerra, no entanto, como dependia diretamente de uma muito ampla mecanização das forças armadas, aumentaria muito o consumo de petróleo. Isso significava que uma estratégia que tinha sido desenhada para encurtar a guerra para diminuir o consumo de petróleo era diretamente responsável por um drástico e muito preocupante aumento no consumo de petróleo, com centenas de milhares de blindados, caminhões e aviões consumindo milhares de toneladas de petróleo todos os dias. Só para terem uma noção do impacto que a guerra teve nas reservas alemãs de petróleo, apenas a invasão da Polônia, que durou 1 mês e meio, consumiu quase 65% de toda a produção alemã de petróleo entre setembro e outubro de 1939, com as reservas alemãs se reduzindo para menos de 15 milhões de barris. Quando a Alemanha invadiu a França, a Holanda e a Bélgica em maio de 1940, se o consumo de petróleo fosse o mesmo do verificado na invasão da Polônia, os alemães teriam petróleo para, no máximo, 6 meses de combates, obrigando os generais alemães a implementarem a Blitzkrieg em toda sua plenitude. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, dessa vez os alemães não poderiam se dar ao luxo de ficarem parados, combatendo o inimigo em batalhas estáticas. Dessa vez, eles precisavam avançar a toda velocidade, caso contrário, não conseguiriam terminar a guerra por falta de petróleo. E foi toda essa urgência em terminar rapidamente aquele combate que levou a Alemanha a alcançar uma estrondosa vitória frente à França em apenas 1 mês e meio. Com a vitória na França, a Alemanha adicionou cerca de 5 milhões de barris de petróleo às suas reservas. Uma quantidade que, apesar de importante, era insignificante para o próximo desafio, a invasão da gigantesca União Soviética. As distâncias que o exército alemão deveria percorrer na União Soviética eram 20 vezes maiores do que as distâncias percorridas na França, o que significava que o consumo de petróleo naquela campanha seria, no mínimo, 20 vezes maior do que foi na França e na Polônia. Como em 1941, os Estados Unidos e o México, que eram antes responsáveis por mais de 50% do petróleo consumido na Alemanha, já não vendiam essa matéria-prima para Hitler, ele precisou se aproximar da Romênia, na época o segundo maior produtor europeu de petróleo, atrás apenas da União Soviética. Para conseguir o petróleo romeno, Hitler prometeu que o país teria de volta vastas regiões que tinham sido tomadas à força por Stalin, com isso garantindo à Alemanha um fluxo de petróleo correspondente a cerca de 30% das suas necessidades diárias. Mas mesmo com o petróleo romeno e com as reservas capturadas na França em 1940, a Alemanha teria reservas suficientes apenas para, no máximo, 1 ano de guerra contra a União Soviética, levando Hitler a exigir dos seus generais que implementassem a Blitzkrieg em todos os aspectos possíveis e imagináveis. A Alemanha precisava vencer a União Soviética numa campanha de apenas 6 meses, caso contrário, corria o risco de ficar sem petróleo. E foi com isso em mente que a Operação Barbarossa foi desenhada, uma operação cujo objetivo era atacar a União Soviética com força total e se valendo da velocidade de ação de tropas mecanizadas.
No entanto, no final de 1941, era já bastante óbvio que a guerra na União Soviética seria muito longa e desgastante. E a Alemanha, mesmo com algumas reservas capturadas na Ucrânia e na Rússia, não tinha o suficiente para prosseguir com aquela campanha por muito mais tempo, levando os alemães a investirem pesado na produção de petróleo sintético a partir do carvão, uma matéria-prima que a Alemanha tinha em abundância. Desde o início dos anos 30 que a Alemanha produzia petróleo sintético, muito graças ao trabalho da IG Farber, uma das maiores fábricas químicas do mundo. Em 1942 e 1943, com a Alemanha atolada até o pescoço numa guerra na União Soviética que eles não viam forma de terminar, o petróleo sintético produzido pelas mais de 40 fábricas da IG Farber era responsável pela produção de 46% de todo o petróleo consumido na Alemanha, com mais de 90% do combustível de aviação e 50% do combustível dos caminhões, veículos e blindados do exército alemão vindo desse petróleo. Os aliados, obviamente, sabiam disso, concentrando grande parte do seu esforço de bombardeio estratégico contra as fábricas de petróleo sintético, levando à drástica redução da produção de 120 mil barris por dia em 1943 para apenas 5 mil no final de 1944. Se somarmos a isso a perda da Romênia para a União Soviética também em 1944, a situação da Alemanha com relação ao petróleo era autenticamente desesperadora, obrigando a Luftwaffe a operar com apenas 10% do mínimo exigido para as operações aéreas que tinha que executar entre o final de 1944 e o início de 1945. A situação era tão má que a partir de fevereiro de 1945 a Luftwaffe deixou de treinar novos pilotos, pois não tinha combustível suficiente para isso. Quando a guerra na Europa terminou em maio de 1945, o exército alemão mal tinha combustível para os veículos dos seus oficiais militares. O petróleo foi peça central na concepção da Blitzkrieg, um conceito de combate que acabaria influenciando o mundo no pós-guerra. E foi o petróleo que ditou o fim do sonho expansionista e megalomaníaco da Alemanha na Europa e no mundo.